O Jardim do Éden é claramente descrito como sendo um lugar real e físico. Gênesis 2 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o brélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, ó Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ambas as árvores prefiguravam o sacrifício de Cristo na cruz. Isso porque a palavra grega e hebraica para árvore e madeiro é a mesma. É preciso saber que a geografia antes do dilúvio não era como é após o dilúvio. Moisés escreveu o Gênesis em seu tempo, com algumas características de seu tempo. Todos os rios do Éden se originavam de um primeiro canal, e se dividia em 4 braços. O rio Pison é possivelmente o rio Ganges, embora alguns dizem que seja o rio Indo, que corre para a terra de Ávila, que é a Índia. A Índia era conhecida por seu ouro de qualidade em tempos antigos. O rio João é o rio Nilo, pois o texto diz que circundava a terra de Cuxi. Nos tempos de Moisés, Cuxi era uma enorme terra, continha a atual Etiópia, Sudão e partes do sul do Egito. O rio Tigre ou Hiddekel corre pelo oriente da Síria, que em hebraico é Assur. Assur foi um dos descendentes de Noé que, após a confusão de línguas, surgiu a civilização assíria. Também foi a terra que Nimrod fundou várias cidades, como Calne, que posteriormente seria chamada de Nimrud. O rio Tigre foi onde o profeta Daniel recebeu revelações do tempo do fim. O último rio é o Eufrates. O Eufrates é onde existiu a civilização babilônica e suméria. Sabendo desses aspectos geográficos, veremos evidências que confirmam sua existência. A palavra hebraica para jardim do Éden é Gan Eden. É semelhante à palavra suméria, Guedin ou simplesmente Edin, que significa a planície fértil, os estepe celestial. O termo sumério para estepe e regiões do submundo é Edin, e faz parte do nome da divindade Ninedena. Em particular, o Edin significava a pastagem dos animais domesticados, semelhante à passagem de Gênesis em que Adão nomeia os animais. A extensão de Edena, Grande Estepe ou Grande Éden, era uma área elevada de terra na Suméria, cujo alcance consistia na área fechada das cidades de Uruk, Aira que bíblica, Larsa, Uma, Bad-Tibira e Zabá não existiam. Esta designação de terra é conhecida a partir do conflito fronteiriço entre Lagash e Uma, que era sobre a área de Guedena, borda da estepe. O conteúdo da disputa era o uso das raras áreas de pastagem, curiosamente, uma importante fonte de água à beira da estepe. Meselim era então o senhor supremo das duas cidades e foi nomeado mediador. No entanto, a disputa não pôde ser resolvida de forma permanente e durou gerações. Lugal-Zagese, o rei de Uma, entretanto destruiu por causa de um conflito na cidade de Lagash. A rivalidade por esta área verde só terminou no Império de Acádia. Em conexão com as deusas Gestinana e Ninsigar-Ebdena, senhora do Bar da Estepe, textos do período de Ur, a terra de Abraão, mencionam uma área de estepe do submundo chamada Arali, que foi mencionada em relação à permanência de Dumuzi no submundo. O termo sumério Guan-Eden significa estepe da fronteira celestial, borda de estepe celestial ou área verde na borda do céu e mostra semelhanças com o termo hebraico para paraíso, Gan-Eden. De acordo com uma paz entre Uma e Lagash mediada por Meselim, o rei de Kish havia determinado onde ficava a fronteira e os termos de uso de um canal usado para irrigar a terra. Ambos, os rios Tigre e Eufrates, são o berço da civilização mesopotâmica.
A Estela dos Abutres afirma que Guedin foi saqueada por um ente posterior de uma que governou aquela cidade em nome de seu deus Shara, e cujo nome, segundo Cone de Enmetena, era o Guedin havia sido reivindicado pelo ente de Lagash, Ennatum, autor da Estela dos Abutres, como propriedade do deus de Lagash, Nimirsu, e a pilhagem precipitou uma guerra entre as duas cidades. Ennatum atacou de volta e uma foi fortemente derrotada. Quando a paz foi restabelecida, Usha estava morto ou deposto. Vários canais foram construídos e juramentos e acordos de paz foram firmados nessa região. Então sabemos que antes e depois do dilúvio, o Éden era um lugar fértil e com uma vegetação exuberante tropical. Em Gênesis 3, é descrito que após a queda, Adão e Eva coseram folhas de figueira para esconder sua nudez. Isso prova novamente que era um lugar literal. Flávio Jósefo escreveu que Deus tornou fixa a terra, rodeou-a pelo mar e plantou vegetação nela. Um supercontinente como a Pangeia explica como era a geografia antediluviana, e mostra como os rios do Éden estavam próximos entre si. Agora veremos evidências das árvores do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. João, o apóstolo, em Apocalipse, escreveu que a árvore da vida produz 12 frutos dá os seus frutos de mês em mês, e suas folhas são para a saúde das nações. A árvore da vida no Éden era para a vida eterna e a saúde de todos nós. Tanto humanos, quanto animais poderiam comê-la. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal era proibida para o homem, mas as demais criaturas poderiam comê-la. A árvore do conhecimento dava entendimento sobre o bem e o mal, embora a árvore da vida também. Em Ezequiel 28, é dito que haviam minérios na superfície do Éden. E em Ezequiel 31, é dito que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi destruída no dilúvio e desceu às partes baixas da terra. Esse selo acadiano é outra evidência de que a árvore do conhecimento existiu e que a história da queda do homem realmente aconteceu. Ela descreve uma cobra, uma mulher, uma divindade masculina e a árvore no centro. É também semelhante a este selo grego de Adão e Eva. Agora veremos evidências da árvore da vida. A árvore da vida assíria era representada por uma série de nós e linhas cruzadas. Esta é uma árvore da cidade de Calmé, fundada por Nimrod. Na epopeia de Gilgamesh há uma busca semelhante pela imortalidade. Na mitologia mesopotâmica, Etana procura uma planta de nascimento para lhe dar um filho. Isso tem uma sólida proveniência da antiguidade, sendo encontrado em selos cilíndricos de Acádia. Na antiga Urartu, a região de Ajarate, a árvore da vida era um símbolo desenhado nas paredes das fortalezas e esculpida nas armaduras dos guerreiros. Os galhos da árvore foram divididos igualmente nos lados direito e esquerdo do caule, com cada galho tendo uma folha e uma folha no ápice da árvore. Os servos estavam de cada lado da árvore com uma das mãos para cima, como se estivessem cuidando da árvore, semelhante à descrição dos querubins protegendo o caminho da árvore da vida. Na literatura avestã e na mitologia persa, existem vários ícones vegetais sagrados relacionados à vida, eternidade e cura. O Jardim do Éden também é mencionado no Targum judaico, que menciona que a terra de Ávila é a Índia. Com esses fatos, concluímos que o Jardim do Senhor era real.